Olá pessoal, então hoje nós vamos dar início falando dos distúrbios do crescimento, tá? E das anomalias do desenvolvimento. Então são dois grupos, né, de patologias, elas estão interligadas, né, mas são diferentes, né, vamos dizer assim, são dois grupos distintos de patologia. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles em seguida, tá? Então, primeiro, nós vamos os distúrbios do crescimento, né, e as anomalias, elas podem ser classificadas. Os distúrbios, eles são a atrofia, a hipertrofia, a hiperplasia, a metaplasia e a displasia. E as anomalias do desenvolvimento são, a gente vai estudar as causas das malformações e a classificação das malformações aí logo em seguida, ok? Então, falando aqui das adaptações, né, celulares às agressões, a célula ela pode encolher, crescer, multiplicar ou até se modificar, né? Então, ela pode ocorrer esses processos aí, né? Então, quando a célula encolhe, sofre o processo de atrofia. Quando ela cresce, é o processo de hipertrofia. Quando ela se multiplica, é o processo de hiperplasia. E quando ela se modifica, né, na sua forma ou função, ela pode sofrer o processo de metaplasia e também a displasia, tá? Então aqui tem um esqueminha que mostra, né, a célula normal, como se fosse um túbulo renal, a hipertrofia ela aumentou de tamanho, não aumentou o seu número, a atrofia diminuiu de tamanho, a hiperplasia ocorre aumento do número, né? Então a gente está vendo aqui duas camadas, e a metaplasia onde ela modifica a sua forma e consequentemente a sua função aqui do epitélio. Então vamos falar agora um pouquinho de cada um deles, né? A atrofia é o primeiro, é a diminuição do tamanho de uma estrutura orgânica que já havia alcançado o seu tamanho normal. Pode ser uma única célula, um tecido, um órgão ou parte dele, tá? Essa é uma alteração adaptativa que é reversível, né? Então ela pode culminar com a morte celular se não for retirado o estímulo que está levando esse processo de atrofia, ok? A atrofia ainda pode ser classificada em quantitativa quando o número das células diminui, né? Então o tecido perdeu células também, ou qualitativa quando o tamanho, somente o tamanho das células diminuiu, tá? E ela pode acontecer de forma fisiológica em alguns órgãos, em alguns processos, né? Exemplo aí, quando no timo, né, durante o desenvolvimento, lá quando o animal atinge a maturidade sexual, ele ocorre a involução do timo e é por atrofia, né? Ele é substituído por gordura, obviamente que muitas células morrem, né? Mas vai diminuir aí, vai no início ali ocorre a diminuição, um processo de atrofia. E ele pode ser cíclico. Exemplo, o corpo lúteo, né, durante o ciclo estral, as mamas durante o processo de pós-lactação, né, após o final da lactação, e no útero também nas glândulas, lá durante o ciclo estral pode acontecer isso, né? E após a gestação também. Então, aqui a involução uterina após a gestação aí de um bovino, né? Então, onde a gente tem aqui os ovários, né, e o útero ali sofrendo esse processo de atrofia da involução uterina pós-gestacional. O que a gente vê na macroscopia de um órgão atrófico, né? Um órgão que está sofrendo atrofia? A superfície é irregular, ocorre a perda da cápsula, os vasos ficam proeminentes e irregulares e ocorre um processo de fibrose. Então a gente vai ver mais tecido conjuntivo. Por que ocorre esse processo, né, de a superfície, né, ficar irregular, aí os vasos proeminentes irregulares, né? A gente tem que ter noção do que ocorre o seguinte, né? Nesse processo de atrofia, os vasos anteriormente eles eram os vasos de tamanho normal, entendeu? E aí com atrofia eles vão ser vasos maiores para aquele tecido, né? Então eles vão ficar irregulares, tortuosos e também proeminentes. Na microscopia a gente vai ver células pequenas ou também redução no número das células daquele tecido, principalmente as células parenquimatosas, né? Quando a gente vê isso na ultraestrutura, ou seja, quando pega o microscópio eletrônico para olhar a célula, né, no maior aumento, a gente vê que diminuiu as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, e se for o caso do músculo, a quantidade de miofilamentos, né, vai estar diminuída também. A gente pode visualizar também vacúolos autofágicos em maior quantidade e
o pigmento que a gente viu na aula passada lá, que é a lipofucsina, também pode ser visualizada no interior dessas células, ok? Então, quais são as causas de atrofia? Temos a patológica, né? Diminuição da nutrição de um tecido, né? Então, pode acontecer a atrofia serosa do tecido adiposo, ou também chamada de atrofia serosa da gordura, que é o que a gente está visualizando aqui nesta imagem, esse aspecto gelatinoso do coração, da gordura pericárdica aqui, né? Então, um animal que está em anorexia ou inanição pode acontecer isso também. Se for extrema, a gordura, a atrofia serosa da gordura pode ocorrer também na gordura epidural e na gordura perirenal, que são as últimas a serem consumidas, né? A primeira é no coração e lá na medula óssea também pode ocorrer essa atrofia serosa aí da gordura, ok? Então o que a gente visualiza? Como eu falei, em vez da gordura estar branca, normal, a gente vê um tecido translúcido, gelatinoso, com aspecto gelatinoso, que a gente está vendo aqui. Quando vai ao corte, né, também é bem semelhante à gelatina, né, meio translúcida, né? Aqui vamos visualizar também na medula, né? Na medula a gente também visualiza essa atrofia serosa da gordura. Esse aqui de um asno, né, que ocorreu provavelmente em um animal que sofreu um processo de inanição. Outra das causas da atrofia é a diminuição da irrigação sanguínea. Então, quando ocorre uma insuficiência cardíaca direita, pode ocorrer congestão e até morte das células hepáticas nas regiões centrolobulares, que não deixa de ser uma atrofia do fígado, né? Então, o que o pessoal chama de atrofia centrolobular. A região centrolobular aqui perde as suas células, né? E esse aspecto do fígado aqui é chamado de fígado noz moscada, porque ele se assemelha a uma noz moscada quando a gente rala ela, né? Aquele aspecto que fica partes mais claras e partes mais escuras, como a gente está vendo aqui nesse fígado, ok? Tá? Aqui também, quando tem o desvio portosistêmico, ocorre a atrofia do fígado, né? Isso é bastante comum no cão, né? Nos cães, né? E ocorre esse processo aí, certo? Também pode ocorrer diminuição do estímulo nervoso com perda da inervação ou da inervação por traumas, inflamação ou até formação de cicatriz ou mesmo neoplasias, né? Então pode ocorrer esse processo aí causando atrofia também, né? Então a gente está vendo aqui o músculo temporal de um cão que teve lesão neurológica, né? Com suspeita de lesão neurológica. Então um dos músculos aqui normal e o outro bem atrofiado aqui na região contralateral, certo? Também as causas de diminuição do estímulo hormonal, né? Distúrbios endócrinos, então a gente tem uma atrofia iatrogênica por dar medicamento, né? Que simula um hormônio, né? Alguma coisa, ou tumores de hipófise também podem levar à atrofia de alguns órgãos, né? Também diminuição da demanda metabólica, né? Por desuso pode ocorrer e compressão, né? Causando aí tumores, certo? Então, por exemplo, aqui temos um tumor renal benigno ó, que causou atrofia por compressão aqui do rim que está logo abaixo. Ó. Então, aqui é o rim tem uma pseudocápsula aqui, né? Então, aqui está o tumor e ali está o rim e aqui uma pseudocápsula envolvendo esse tumor aqui. Aqui também no músculo, né? A gente consegue visualizar as células tem ângulos, né? Bem agudos aí nesse local que é causado pela atrofia, né? Certo? Então, atrofia congênita e atrofia muscular, então que causou em algumas fibras, né? Pode acontecer em todas as fibras também do mesmo tecido, certo? Na macroscopia, então, o tamanho do órgão diminui. Se a gente tem estruturas pares, como é o caso do testículo, né, a gente pode comparar o lado afetado com o outro lado, né, para visualizar se tem. E se é uma estrutura ímpar, tem que comparar com modelos anatômicos normais aí para a gente ter essa visualizar bem essa situação. Na microscopia, a gente vê a diminuição do tamanho das células e dos tecidos, por exemplo, no fígado ocorre estreitamento dos cordões dos hepatócitos, no músculo esquelético, no corte transversais, as fibras ficam bem angulares, né, com ângulos agudos, como eu falei, ou mais arredondadas, e também tem menor diâmetro. No baço ocorre aumento do número de trabéculas por campo, no rim aumento do número de glomérulos por campo, nos testículos a gente tem que avaliar a intensidade da espermatogênese, né?
Então, uma atrofia leve, 20% dos túbulos não tem espermatogênio, moderada 50% e grave 100% dos túbulos ou próximo. Isso aí que a gente tem que cuidar também um pouquinho, porque o processo, né, da espermatogênese pode estar em fases diferentes em cada túbulo. Algumas espécies ocorrem, né, em fases, em ondas, né, então é um pouco mais difícil de avaliar esse processo aqui do testículo, ok? Tá? Aqui no fígado, né, então a gente vê um fígado normal e um fígado de um cão aqui com desvio porto-sistêmico, quando a gente visualiza a diminuição aí dos cordões de hepatócitos, certo? Aqui de novo na atrofia muscular, né? Lembrando então os ângulos agudos, fibras menores ou arredondadas, também com menor diâmetro nesse caso aqui, ok? Aqui a degeneração testicular, vejam que não vemos espermatogênio em nenhum dos túbulos aqui, né? Então tem um processo de atrofia associado ao processo de degeneração testicular, ok? Certo? Então, passando agora a falar um pouquinho da atrofia e da hiperplasia. Então, na hipertrofia ou na hiperplasia, né, a gente tem o tecido normal, na hipertrofia aumentou o tamanho das células e na hiperplasia aumentou o número dessas células, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí. Tem algumas situações que é difícil de diferenciar em alguns órgãos aí quando é um, quando é outro, certo? Mas tem alguns órgãos, por exemplo, que só vai acontecer o processo de hipertrofia, não acontece o processo de hiperplasia, quando a gente não tem a multiplicação daquelas células do determinado órgão, né? Então aqui está a hipertrofia. A hipertrofia, então, a gente tem o crescimento do órgão ou tecido devido ao aumento do tamanho das células, não do número, ampliação de componentes intracelulares, né, que são as organelas. E qual é o motivo? Aumento da demanda funcional, aumento do estímulo hormonal, né, no caso do útero, e compensatória, por exemplo, falta de um órgão par. O rim, né, ele sofre o processo de hipertrofia e hiperplasia junto, né, quando a gente precisa desse, porque vai acontecer aumento do comprimento dos néfrons, né, dos néfrons, e também a hiperplasia das células dos túbulos para acontecer esse aumento do comprimento, ok? Então, a hipertrofia pode ser fisiológica, quando a gente tem uma atividade normal, por exemplo, atividade física, aumento da massa muscular esquelética e cardíaca, ou patológica, que resulta de uma doença. Exemplo, insuficiência valvular, causa hipertrofia cardíaca e pode evoluir também para um processo de dilatação cardíaca. Então, como a gente está vendo aqui, a hipertrofia do ventrículo direito, a parede bem espessada, um cão que tem uma estenose da válvula pulmonar. E a gente vê fibras, né, as fibras, os cardiomiócitos aí bem aumentados, né, certo? Colocando aqui, a gente consegue visualizar, ó, que tem aumento, né, comparando com aquele aumento e aumento do núcleo bem no centro aí dos cardiomiócitos, né, a gente consegue visualizar, e esse aqui também está bem compacto, né, aqui também tem um pouquinho de fibrose entre as células, né. Aqui hipertrofia do ventrículo direito, um cão também com estenose da pulmonar, ó, o lumen fica bem diminuído e a espessura, né, do ventrículo aí bem aumentado, tá? E aqui tem a hipertrofia, né, no esôfago caudal aí do equino, ela é idiopática, né, não se sabe muito bem a causa, alguns animais apresentam, outros não, e a gente vê a musculatura aqui bem hipertrofiada, né, bem aumentada aí de tamanho. No rim também, ó, o comprimento dos néfrons aumenta, como eu disse, para compensar o outro que sofreu um processo de atrofia, né, ou algum outro processo. Quando um dos rins está prejudicado, o outro vai sofrer esse processo de hiperplasia compensatória, né. Aqui a hipertrofia muscular, né, ó, aumento, as fibras ó, no mesmo tamanho do microscópio, aqui as fibras bem aumentadas, né, então se comparada com o tecido normal, né, o tecido normal e o tecido aqui com hipertrofia, certo? E a hiperplasia, então, o que é a hiperplasia? É o aumento é o crescimento do órgão ou tecido devido ao aumento do número das suas células, né? Então, podendo ou não ver aumento do tamanho do órgão, porque às vezes é algumas só células daquele órgão. Na macro é difícil de distinguir da hipertrofia. A hiperplasia e a hipertrofia, como a gente falou, já podem estar associadas, por exemplo, lá no rim, né, como foi falado aí. E é possível diferenciar a hiperplasia da hipertrofia na micro, sim, é possível, pelo aumento do número de células, né? E tem que diferenciar sempre de neoplasia. O que é neoplasia? A formação de um novo tecido. Quando ela é benigna, as células se assemelham muito às células normais do tecido e aí também possui cápsula, né, nesse caso aí. A hiperplasia, então, difusa ocorre em todo o órgão. Ela pode ser focal ou nodular, né, com áreas delimitadas do órgão também, né, a gente tem hiperplasia nodular,
Quando nos animais velhos vai ter hiperplasia nodular em vários locais, por exemplo, fígado, baço, no fígado, no baço, na adrenal pode ocorrer isso, então em vários órgãos pode acontecer isso. Ela pode ser hiperplasia hormonal lá na mama, né, durante o processo de lactação, então estimulada por hormônios, né, e pode ser compensatória, por exemplo, no rim, quando tem um só rim, unilateral, o outro rim foi retirado por algum motivo, então pode acontecer esse processo. Ele resulta na multiplicação de células parenquimatosas ou células tronco-teciduais, né? Então a hiperplasia pode ser resultado de qualquer um dessas células aí, tá? A hiperplasia nodular, então, no fígado aqui de um suíno, ó, um nódulo aqui, veja que ele está mais desorganizado, mas a gente vê uma grande quantidade de células de hepatócitos, né? E ela pode ser patológica, né? Então é a causa ou pode causar uma patologia. Então, estimulação hormonal, a hiperplasia de próstata em cães após o estímulo androgênico crônico, o hiperparatiroidismo quando tem uma lesão renal ou de origem nutricional, quando a gente tem um desequilíbrio entre o cálcio e o fósforo lá na dieta, então pode acontecer um hiperparatiroidismo compensatório. Pode ocorrer estimulação por fatores de crescimento, como proliferação de fibroblastos e vasos sanguíneos em reparo de ferimentos, e proliferação epitelial, infecções virais, exemplo papilomavírus, né, ou na sinomose também, que os coxins, né, eles ficam hiperplásicos ou sofrem até um processo de hiperqueratose, que é aumento da camada de queratina da pele ali nesses coxins. Então pode acontecer esses processos aí. Aqui uma hiperplasia difusa, ó, as paratireoides aí num cão com hiperparatiroidismo, né? Então vejam as duas aqui ficam bem grandes, dá para a gente visualizar de longe. Uma hiperplasia também da tireoide aqui, né? Então que está próximo lá da paratireoide, né? Então aqui uma cabra que a gente chama de bócio, né? Com esse aumento aí. E aqui a gente vê a tireoide normal e uma tireoide com a hiperplasia e hipertrofia das células tiroidianas, né? Então, que é o da cabra ali com bócio, ok? A hiperplasia nodular, então, em cão idoso, né? A gente vê ó, aqui um nódulozinho, esses outros também pequenos, ó, aqui na ponta do baço também, que é a hiperplasia nodular. Então, animais idosos pode acontecer. E pode ser tanto, nesses nódulos estarem preenchidos por polpa branca, que é o mais normal, mas às vezes por polpa vermelha. Esse caso aqui também é polpa branca, ó. Tem até os nódulozinhos brancos ali, então é hiperplasia nodular. Então, animais idosos a gente consegue ver esse processo aqui. Aqui na adrenal também de animal idoso, né, a gente consegue visualizar, então veja aqui a adrenal normal, nessa outra B com a hiperplasia nodular. Então formando nódulos aqui, às vezes esses nódulos passam até a cápsula ou ficam no meio do tecido conjuntivo da cápsula. Então essa é a característica daí da hiperplasia nodular desses animais. Tá? A gente também tem a hiperplasia endometrial cística, que é bastante comum no útero de cadelas e é uma lesão prévia à piometra ou piômetra, né? Que é a infecção uterina. Então, tem uma hiperplasia, o endométrio fica cheio de muco aqui, esse muco serve de substrato aí para as bactérias, se a gente tem a penetração de bactéria no útero, vai ocorrer o processo inflamatório e a formação de pus, né? Que é a piometra. Ou uma endometrite, né? Nos casos mais brandos aí, tá? A hiperplasia prostática aqui no cão também ocorre, né? Esse é bastante comum, então umas lesões bastante comuns do cão e no homem também tem esse processo de hiperplasia prostática, então nos cães mais velhos e no homem mais velho também vai ocorrer e a gente tem um aumento, né, de volume aí da glândula prostática e deve ser diferenciado de uma prostatite e também de um carcinoma, adenoma prostático, de um tumor de próstata, né? Então tem essas diferenciais aí que devem ser levados em conta, ok? Aqui a gente tem um processo que ela é de hiperplasia, né? É um processo de hiperplasia, mas daí tem um prolapso, né, da vagina aqui que ocorre nos cães, principalmente nas cadelas braquicefálicas. Então ocorre o processo de hiperplasia, mas está associado aí a esse prolapso. Tem edema, né, junto com o prolapso aí da vagina da cadela. Não é um prolapso de útero, é um prolapso de vagina somente aí que ocorre nas cadelas braquicefálicas, ok? Então aqui de novo a hiperplasia, né, e o prolapso vaginal eles estão relacionados, né, estão relacionados a uma ação estrogênica durante o período de estro, que causa um edema aí na mucosa vaginal. Então essas patologias, como a gente falou, são nos animais jovens das raças braquicefálicas, né?
quase sempre no primeiro estro que a gente vai ver essa lesão. E os sintomas são localizados e variam de acordo com a porção da mucosa que vai estar esterilizada. Ele pode até desaparecer espontaneamente, né? Nessa fase final do estímulo estrogênio. Quando acaba, então, o estímulo estrogênio, pode desaparecer. E quando é mais severo, ocorre complicação, pode ocorrer congestão desse local aqui, até traumatismos, levando a necrose e até perda do tecido, se for o caso, ok? Certo? Então, esse caso aqui não é só hiperplasia, tem o prolapso aqui juntamente, ok? Então, vamos ver aqui a diferença de hiperplasia para neoplasia. A hiperplasia responde a mecanismos reguladores normais de crescimento, a neoplasia não responde. Neoplasia são os tumores, né, aqui. Quando eliminado o estímulo, ele vai regredir, aqui não regride, o genoma celular ele é inalterado, aqui o genoma é alterado, ela é reversível, a neoplasia é irreversível e pode preceder uma neoplasia, pode sim, a hiperplasia pode preceder, perde o controle daquelas células e vira uma neoplasia, né? E a neoplasia, então, benigna vai ter cápsula e a maligna, elas evidenciam indiferenciação e anaplasia, então ocorre uma alteração para outros tipos celulares mais primitivos que ocorrem, né? Então vamos passar um pouquinho para o processo de metaplasia, que é a substituição de um tecido maduro por outro da mesma linhagem celular. Então, quando é epitelial, é uma alteração adaptativa reversível, né? Então, são células menos resistentes são substituídas por células mais resistentes, tá? Ocorre uma reprogramação lá das células tronco do epitélio. Tem prós e tem contras, né? Qual é os prós? A sobrevivência a situações adversas daquele epitélio, então se aquele epitélio está sendo agredido muito, ele vai ser mais resistente para aquele momento lá, né, de agressão. E os contras, ele elimina características importantes do tecido de origem e podem preceder as neoplasias também. Exemplo aqui, um tecido que tem cílios, né, ele pode perder esses cílios, então que tem uma função importante lá no tecido, né? Então, como a gente vê aqui, ó, um epitélio simples cúbico sofreu uma metaplasia escamosa, né? Se transformou num epitélio estratificado pavimentoso, né? Então, ele é mais resistente aqui, mas ocorre, né, esse processo, ele perde aí algumas características que poderia acontecer. Então, a metaplasia ela pode ser de duas formas, epitelial e mesenquimal. A epitelial ocorre em processo de irritação crônica ou deficiência de vitamina A, e a mesenquimal, os fibroblastos eles vão se diferenciar em cartilagem ou osso, em tecido que normalmente não teriam esses elementos aí. Então, a ocorrência principal da metaplasia mesenquimal é em tumores, né? Como a gente viu o tumor misto lá de mama na aula prática, então pode ocorrer esse processo aqui também. Aqui uma metaplasia escamosa, ó, que a gente vê no esôfago aqui do papagaio, então vê essas placas brancas, né? Que é a epitélio escamoso, e ocorre então esse processo também de formação, ó, próximo das glândulas, aqui a formação desses cistos aqui com o epitélio, né, que é semelhante ao que a gente vê aqui, né? Então, isso é causado por deficiência de vitamina A, né, hipovitaminose A, certo? Então, é um processo aí importante. E aqui, no processo de metaplasia óssea e cartilaginosa, aí num calo ósseo, né? Então, o osso aí se transformando aqui em cartilagem, né, na formação aí do calo ósseo, né? Então, tá ampliando e depois vai ocorrer o remodelamento, né? Mas naquele momento aí pode ocorrer essa metaplasia. E também no tumor misto aqui mamário em cadelas, né, pode ocorrer esse processo também com a formação aí da cartilagem, tá? Ali a gente tem também aqui os processos de displasia. Então, o que é displasia? Dis é distúrbio e plasia é formação. Então, é um distúrbio na formação daquele órgão, daquele tecido. Então, ocorre uma proliferação desuniforme, uma desorganização do tecido, ele perde a arquitetura normal, né? Os núcleos normalmente podem ser atípicos e muitas vezes desproporcionalmente grandes para a célula. As mitoses apenas na célula da camada mais basal, né? Não ocorre só na camada basal, ocorre em todas as camadas e pode ser encontrada, né, em todos os locais do tecido, né? Dos crescimentos que não são neoplásicos é o mais irregular e imprevisível. Então, quando ocorre em epitélio, é considerado uma lesão pré-neoplásica, a displasia, tá? E nas células começam a não obedecer mais aos mecanismos normais e reguladores do crescimento.
Ocorrência também vai ocorrer em tecido conjuntivo e em regiões onde ocorre um processo de inflamação muito acentuado, né? Então vejam aqui, o epitélio colunar ciliado, né? Ele perde aí a sua organização aqui, tem várias mitoses em várias camadas e aqui na histologia a gente vê, né, esse epitélio totalmente desorganizado, né? As células perdem a polarização delas, né, que é a posição adequada ali, né, e ocorre esse processo. É comum a gente encontrar onde? No rim, né, a displasia renal. É comum nos animais, nos Golden Retrievers, né, então ocorrer muitas vezes na ninhada, às vezes quando o animal, quando acomete os dois rins, o animal acaba morrendo logo em seguida, né, não sobrevive muito tempo, mas pode ocorrer em algumas situações em um rim só ou ter um grau mais leve, né? Só em alguma porção do rim, como a gente vê aqui nesse caso. Tá? O outro está relativamente normal, né? Não é? Tem cistos ali também, mas não está totalmente alterado, vamos dizer assim. Então a gente também tem a displasia coxo-femoral, onde ocorre alteração em todos os tecidos da articulação coxo-femoral. O acetábulo fica mais, mais achatado e a cabeça também, né, obviamente, e pode ocorrer o deslocamento, olha, vejam aqui, menos arredondado, a cabeça menos arredondada também, o acetábulo menos profundo e pode ocorrer a saída da cabeça do fêmur do local ali, né, ó, nesse outra imagem aqui a gente vê, então, essa displasia, a displasia coxo-femoral que afeta cães de grande porte, né, pastor alemão, labrador, né, vários podem acontecer esse processo de displasia coxo-femoral, ó. Vejam que quase reto, né? O acetábulo reto e a cabeça do fêmur também quase reta aí, né? E às vezes a gente vê algumas outras lesões, né? Como perda da cartilagem, tanto do acetábulo quanto da cabeça do fêmur. Então pode acontecer esses processos aí. Então, revisando um pouquinho as alterações adaptativas, né? Aqui o epitélio normal, ocorre o processo de hipertrofia, quando aumenta o tamanho, hiperplasia, aumenta o número das células, metaplasia, quando ela se modifica, né? Está organizada, mas está modificada para um modelo de tecido mais resistente, mas do mesmo tipo, e a displasia, quando ocorre uma desorganização dessas células, desses tecidos aqui, ok? Tá? Então, passando agora para as anomalias do desenvolvimento, a gente segue, né, com a nossa aula. Então, as anomalias do desenvolvimento, o estudo dessas anomalias morfológicas congênitas, ou também chamada de malformações, é chamado de teratologia, né? Então, teras vem do termo monstro, né? Então, o estudo das monstruosidades, né? Das malformações aí que geram esses monstros, né? Quais são as causas? Drogas, vírus, tem causas genéticas, causas desconhecidas também, e a ocorrência pode ser em qualquer fase do desenvolvimento embrionário. E é mais grave quando ocorre na fase embrionária, né? Antes de se formar o feto, lá no começo, lá no término da implantação, né? O fim do período embrionário. Então está aqui para os bovinos 40 dias, equinos 95 a 100 dias, ovinos 28, suínos 24, né? Dos cães e gatos aí não está bem determinado. Tá? Então, as malformações genéticas têm alterações no genoma das células, normalmente nas células germinativas, elas podem ser transmitidas aos descendentes. As malformações podem ser letais, aí matam o portador, então são tão graves aí que alteram funções ou outras coisas, então podem matar o portador. E tem as não letais, que são as mais comuns, mais frequentes, que é a transmissão, transmite aos descendentes, tem importância econômica, algumas, por exemplo, um animal criptorquida, um animal com hérnia, como a gente vai ver aí mais à frente. Tá? Então, as malformações congênitas adquiridas não ocorrem por alterações genômicas, né? Elas não são hereditárias, resultam de causas externas ao longo da gestação. Por exemplo, aí, produtos químicos ou princípios ativos de plantas que podem causar, por exemplo, deformações em ovelhas, né? Ou na sua prole, né? No caso, deficiências nutricionais ou distúrbios circulatórios placentários também podem levar a esse processo de malformação, tá?
E qual é a classificação das malformações? A gente pode classificar em dois grandes grupos, né? São os monstros, que são as terias ou teratias, né? Usam esse prefixo aí, sufixo, e as hemiterias, que são deformações menos graves e podem ser detectadas ao nascimento ou mais tardiamente. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Os monstros aí são indivíduos profundamente modificados, eles podem ser únicos ou duplos. O que é duplo? Ele é resultante de uma gestação gemelar e podem estar então separados ou unidos, né? Então, quando tem monstros separados, geralmente um dos gêmeos é normal, ele é chamado também de autocita. E o outro monstro geralmente é acardíaco, né? A circulação então é garantida pelo gêmeo normal, que ele é chamado então de feto parasita. Então tem um gêmeo normal e o outro é chamado, que tem alteração, é o feto parasita. Ele pode ser chamado de acormo quando não tem o tronco, amorfo quando não tem forma, né? Ou amorfo globoso quando tem a forma de uma bola, né? Então aqui a gente tem o feto normal, né? E o outro um feto cardíaco aqui acormo, né? Não tem tronco, então tem só os membros aqui, dois membros. Né? Então esse é um das características. O outro aqui, o amorfo globoso. Então é um feto bovino. A gente vê o cordão umbilical ali, né? Tem a cauda por aqui, né? Localizada a cavidade oral, mas é o formato de uma bola, né? Certo? Os monstros unidos, então a união é indicada pelo sufixo pago, né? Pigópago é união na região da cauda, isquiópago na região da pelve. Isquiotóraco pago é união desde a pelve até o tórax. Craniópago, união do crânio, e céfalo-tóraco pago, união da cabeça e do tórax. Tá? Pode-se indicar também se existem partes duplicadas, então dípigo, dupla pelve, dicéfalo, duas cabeças, diprósopo, duas faces, né? E também pode indicar o número de elementos anatômicos presentes na parte duplicada, né? Dioftalmo, trioftalmo, tetraoftalmo, o olho, dioto, trioto ou tetraoto, orelha, né? O número de orelhas, 2, 3 ou 4, monoestoma ou diestoma, boca, então uma boca ou duas, dibráquio, tribráquio ou tetrabráquio, membro superior, então 2 braços, 3 ou 4, dipos, triplos ou tetráplos, membro posterior, então 2 membros posteriores, 3 ou 4, né, no caso aqui, certo? Então esse aqui, ó, aqui tem um suíno, né, tá unido pelo crânio e pelo tórax, né, e ele tem 4 braços, né, 2 ali por baixo, né, e 4 patas, né, também, 4 pernas, né, vamos dizer assim, ok? Então ele é um céfalo-tóraco-pago, tetrabráquio, tetrápodo, né? Então esse é o nome todo desse monstro aí que está unido, tá? Quando o ponto de união é pequeno, pode haver uma separação cirúrgica, né? Então aí depende do animal, aí a gente pode avaliar e fazer isso, ok? Então vamos falar das hemiterias, são alterações menos graves que as monstruosidades, né? As causas raramente são conhecidas, ocorre morte ou lesão de algumas células embrionárias, né? Nesse caso aí, e geralmente durante o primeiro um terço inicial da gestação, né? Vamos dizer assim, que ocorre esse processo. Pode ocorrer infecções virais lá no embrião, por drogas, tóxicos ou até radiações, né? Que afetem esse embrião aí. Exemplo aqui, um deles é a heterocromia iridis, né? Então, um olho de cada cor, né? Que pode acontecer nesse processo aí. Pode ocorrer alterações no tamanho de algum órgão, fissuras na linha mediana, fusão de órgãos pares, deslocamento de órgãos, deslocamento de tecidos, persistência de estruturas fetais, hermafroditismo e o desenvolvimento excessivo de alguma característica, né? Então, vamos falar um pouquinho aí das hemiterias. São alterações no tamanho. Tem a genesia, aplasia, hipoplasia, digenesia. Vamos falar de cada uma delas aí. A agenesia, a estrutura é inexistente. A aplasia, existe apenas um vestígio da estrutura, né? Alguns dizem que existe o botão embrionário da estrutura, né? Nesse caso aqui. A hipoplasia, a estrutura não se desenvolveu completamente.
e a digenesia, que é a estrutura de tamanho e conformações anormais. Então tá aqui, né, os casos aqui da agenesia, né, a aplasia, botão embrionário, a hipoplasia, né, não se desenvolveu normal, e o normal aqui, ok? Certo? Então, aqui a gente tem o blastocisto, né, com as células totipotenciais, o disco embrionário, né, então o trofoblasto aí que vai formar a placenta ali por fora, e depois vai ocorrer o processo de diferenciação em ectoderma, mesoderma e endoderma. E depois a organização formando os brotos dos órgãos, né, os primórdios aí dos órgãos. E aí vai ocorrer o crescimento e maturação e vai surgir o órgão diferenciado, né? Então, quando ocorre o processo de agenesia, a ausência do órgão por ausência do botão embrionário ou do broto embrionário. E a aplasia, a ausência do órgão e presença do broto embrionário. Então, tem essa diferenciação entre a agenesia e a aplasia, né? Então, ocorre lá as células primitivas, primórdio dos órgãos do broto, número normal de divisão, desenvolve o órgão normal. Se ocorrer, não formou, né, o broto embrionário, vai ter a agenesia aí do rim, né, nesse caso aqui no exemplo. Né? Número normal de divisões celulares no desenvolvimento, diferenciação normal, aí pode ocorrer, né, esse processo de aplasia quando a gente tem só o broto lá, né, ou aqui a hipoplasia quando não ocorre o aumento, né? Número anormal de divisões celulares ocorrendo o processo de aplasia. Ou uma diferenciação anormal, onde a gente tem aí a digenesia, o processo de digenesia, certo? Então, a agenesia, A é negação, gênesis é origem, né? Então, a ausência da estrutura, sem a formação da estrutura. Um exemplo aqui é a anoftalmia, né? A ausência do globo ocular. Então, a ausência da estrutura e pode confundir, então, com a aplasia, né? Na macroscopia, tá? Quando a gente está vendo a anoftalmia aqui do bovino, então, a agenesia do globo ocular. Aplasia, então, a negação, plasia, desenvolvimento. A estrutura existe, mas não se desenvolveu. Então, exemplo, a aplasia do corno uterino, a anencefalia, né, não desenvolvimento do encéfalo, atresia do ânus, atresia da vulva, atresia do meato prepucial. Por que eu estou falando atresia aqui? É a mesma aplasia. Só que a atresia é quando a gente órgãos que tem lúmen e está faltando lúmen, daí a gente chama de atresia. A aplasia segmentar, então, a ausência de um segmento, de um órgão oco, a ausência do lúmen, né? Então, a atresia coli ali nos suínos ocorre normalmente é a falta de um segmento lá do cólon, então a gente pode visualizar isso. Aqui nesse caso do braço aqui, né, do animal, a gente vê que tem uns resquícios de dedos aqui, mas não se formou a mão, né? A outra ó, do outro lado se formou, essa aqui não se formou. E quando a gente vê aqui, então tem esse processo de aplasia aí, ok? Aqui de novo, ó, no rim, um dos rins normal, o outro aqui aplásico, né? Só tem o botãozinho embrionário. Aqui a anencefalia, a aplasia do telencéfalo, então vejam o tamanho do olho, né? O encéfalo aqui bem, na verdade o cérebro, o encéfalo, né? Bem diminuído, o cérebro, né? Que seria o telencéfalo ali quase ausente, né? Só o botão embrionário não se desenvolveu. Aqui a atresia anal ou atresia ani, né? Se usa o termo em latim, em suíno, é uma forma de uma aplasia segmentar. Então falta o ânus ou o buraco do ânus, né? Nesse caso aqui, a atresia da vulva também, ó, não tem o lumen, né, da vulva. No caso aqui de uma bezerra Free Martin que tem problema, né, uma bezerra que foi fruto de uma gestação gemelar, onde o outro gêmeo era um macho, né, um bezerro macho, ok? A atresia do meato prepucial no cão, né, é raro, a estenose é mais comum, né, o que a gente chama daí de fimose, que ocorre nesse processo, mas pode ocorrer o processo de atresia. A aplasia segmentar do corno uterino, então falta aí ó, um segmento do corno uterino, né? Então o útero unicórnio, né, numa bezerra que a gente chama, então esse aqui está normal, ali a trompa e esse aqui não tem, né, o corno uterino está faltando, ó. Vem do corpo direto para o corno, esse aqui não tem. Só tem um tecido conjuntivo ali no local. Aqui na gata também, né, o corno uterino, né, o cólon lá e do outro lado a gente não vê. Vê o ovário esquerdo, mas não formou o útero aí nessa gata, ok?
Na patologia clínica, a gente também usa o termo aplasia. Qual é o significado? Que é a tendência de um órgão em não se regenerar ou formar um novo tecido. Exemplo, uma anemia plástica ou aplasia de medula, né? A capacidade de formar novos elementos sanguíneos pela medula foi perdida ou está comprometida momentaneamente naquele local. Então ocorre o processo de aplasia da medula. Que a gente vê a aplasia na medula e vai resultar em uma anemia e um processo de leucopenia, ou seja, diminuição dos leucócitos também. Passando então a hipoplasia, hipo é pouco, plasia é desenvolvimento, a estrutura se desenvolveu mais pouco, né? Ela não chegou ao tamanho normal. Exemplo, hipoplasia do cerebelo, hipoplasia da genitália. Isso pode ser causado por deficiência na irrigação, inervação ou ação hormonal inadequada. E também por alguns vírus, por exemplo, o vírus da diarreia viral bovina, o vírus da panleucopenia nos felinos, causa a hipoplasia cerebelar, né? Hipoplasia do cerebelo. E podem ter causas genéticas também. Então, vamos ver dois exemplos aqui, onde a gente tem a aplasia do felino, aqui ó, um rim aumentado, o outro aqui aplásico. E nesse caso aqui, um rim hipertrofiado e o outro hipoplásico. Ó, ele tem o formato de um rim normal, só que ele não cresceu. Né? Um rim de um animal jovem lá, ele não ocorreu as divisões, né, das células aí normal, então ele está diminuído de tamanho. E, obviamente, o outro lado sofre hipertrofia para compensar, né? Hipertrofia compensatória, ok? Aqui a hipoplasia do cerebelo, então num gato recém-nascido que sofreu infecção lá durante a gestação pelo vírus da panleucopenia felina. Né? Ocorre esse processo também. Aqui a gente pode ver a hipoplasia do esmalte, ó, tem uma manchinha ali mais acima e a outra aqui maior, nesse caso, que ocorreu nesse cão. Provavelmente esse animal também foi infectado pelo vírus da sinomose lá durante as primeiras semanas de vida. Por quê? Esse aqui são os dentes permanentes, né? Então, enquanto eles estavam lá dentro, ocorreu alteração nessas células que iam formar o esmalte aí, ok? A hipoplasia, então, a gente tem que diferenciar de atrofia, né? Porque a atrofia já teve o tamanho normal e diminuiu. A hipoplasia não, nunca chegou ao tamanho normal. Então, o estroma está bem desenvolvido na atrofia, coisa que não acontece na hipoplasia. O exame histopatológico indica que o parênquima está pouco desenvolvido e também tem a história clínica do animal, né? Se ele foi normal e depois ocorreu o processo de atrofia, né? E ela pode se segmentar, né? Uma hipoplasia segmentar, então, ou em órgãos ocos com a presença do lumen, mas a falta, né? Vamos dizer assim, de algumas camadas, a diminuição das camadas, né? Então aqui, vejam, na hipoplasia, vejam que o animal tem uma pelagem de animal jovem, né? O testículo está diminuído, mas tem o formato normal de um testículo, né? E quando a gente vê na microscopia lá, tem alguns túbulos tá tendo a espermatogênese, né? O processo de espermatogênese, né? Nesse caso aqui na atrofia não, ó, formatos irregulares do testículo animal com pelagem de adulto, né? E aqui a gente vê uma alteração na espermatogênese que não está presente e também a gente vê alterações no interstício, né? Que também aqui, ó, as células intersticiais no caso da hipoplasia estão relativamente normais. Aqui também estão diminuídas, né, nesse caso aí. Alguns falam que essa é a diferenciação entre a hipoplasia e a atrofia, ok? Então, as hemiterias, né, são fissuras na linha mediana, chamada de esquise, que é fenda. Então, tem a fusão incompleta dos folhetos embrionários, né? A gente pode ter uma fenda ventral ou fusão incompleta da prega neural, que é uma fusão dorsal. Então vamos ver alguns exemplos. Craniosquise, palatosquise, raquiosquise ou mielosquise, que é também chamada de espinha bífida. Epispadia, que é a fenda na uretra peniana, né, que pode ser dorsal, e hipospadia, que é a fenda na uretra peniana na porção ventral, né? A esquistossomia, que é o corpo fendido ventralmente, normalmente dando origem a hérnias, ou mais extremo, né, onde todo o abdômen está aberto, o esquistossoma reflexo. Então vamos ver alguns exemplos desses. Então aqui é a palatosquise no cão, ó. Vejam, o nariz mal formado e o palato também aberto. Qual é o problema disso aqui, né? Além do animal
ele não consegue mamar, ele não sobrevive porque ele não consegue fazer a sucção, aquela pressão negativa para mamar, né? Esse é um ponto. E daí quando a gente dá o leite, né, ali mesmo que seja o leite materno, ou normalmente ele faz falsa via, ele vai pelo nariz lá dentro, vai para o pulmão, né, e acaba causando uma pneumonia por aspiração, né, ou uma pneumonia por esse material lá chegar até o pulmão, ok? Aqui a gente tem a craniosquise ou meningocele, então no equino, que não formou o crânio, e o encéfalo aqui está numa bolsa, né, cheia de líquido normalmente, né, cheia de líquor, né? E daí a gente vê então essa é chamada de meningocele. Então normalmente está associada a craniosquise com a meningocele, está associada nesse processo aqui. Aqui é no equino, mas acontece em outras espécies também. A esquistossomia, que é outro também chamado de hérnia congênita, quando a cavidade está aberta, né? No caso desse aqui a cavidade abdominal, o animal nasce com a cavidade abdominal aberta, tem alteração na circulação de órgãos, porque esses órgãos normalmente estão para fora da cavidade, então pode acontecer esse processo aí aqui no bovino e em outras espécies também. A gente já vi em cães e em outros animais também esse processo. E também o esquistossoma reflexos, né, quando a parte da coluna, né, além da cavidade abdominal, não se forma e parte da coluna não se forma, as patas ficam todas agrupadas, né, vamos dizer assim, próxima da cabeça, e as vísceras ficam soltas aí no meio lá dentro da placenta, né, no caso, mas quando o animal nasce, fica na região posterior todo solto, tá? Não tem parede, né? Não ocorre a formação aí da parede abdominal, né? E às vezes nem torácica direita, tá? Pode ocorrer também a fusão de órgãos pares, exemplo a ciclopia, que é a fusão do olho no centro da face. Essa planta aí, Veratrum californico, né? Quando ela é ingerida por ovelhas, né? Ela causa esse processo de ciclopia. O rim em ferradura não tem alteração clínica, é um achado muitas vezes lá no frigorífico ou na necrópsia, né, quando os rins se fundem, em algum ponto eles colam, né, o rim da esquerda com o da direita está fundido um com o outro, tá? Aqui a ciclopia, né, o feto ovino, e aqui um rim em ferradura no gato, né, formou dois ali e se fusionou um com o outro lá no rim em ferradura, né, nesse caso aqui, ok? E às vezes a gente pode ter um terceiro rim normal do outro lado, né? Então dois órgãos que ocorrer a fusão. Pode acontecer isso também, tá? Dentro das hemiterias também a gente tem o deslocamento dos órgãos, que são as distopias ou ectopias congênitas. O órgão se desenvolve em um local anômalo, né? Fora do local. Tem que diferenciar das paratopias, né? A gente tem, por exemplo, aqui a ectopia cordis, quando o coração está fora da cavidade torácica, normalmente aqui na região mais próxima da região cervical. Ectopia renal também, o rim fora do local lá, ou dextrocardíaco no coração, né? Em vez de estar mais para o lado esquerdo, está mais para o lado direito, né? Então pode acontecer esse processo. Aqui o rim esquerdo desse lado, a bexiga urinária, e o rim direito lá em cima. Então o rim esquerdo, ó, está bem próximo da pelve, da entrada da pelve lá. Então pode acontecer esses processos aí, tá? O deslocamento de tecido, então, a presença anormal de um tecido em região diversa da original. Eles são chamados de coristomas, né? É também chamado de tecido ectópico, né? Ele é morfologicamente e funcionalmente normal. Então a gente tem um coristoma de suprarrenal lá no ovário, então, ou seja, a adrenal, o tecido da adrenal lá próximo do ovário ou colado no ovário. E coristoma pancreático no estômago. Então, pâncreas também lá do estômago, na parede do estômago a gente vai ver. Ele está próximo do estômago, mas nesse caso ele vai estar lá na parede do estômago. E muitas vezes esses tecidos aí eles podem se transformar em neoplasias, né? Então podem formar uma transformação neoplásica, né? Um tumor. Aqui a gente tem um coristoma, né, mais comum de encontrar, o coristoma cutâneo, né? Então lá na ocular a gente vê um fragmento de pele que tem até pelos aqui, né? Então esse é o coristoma cutâneo. E também um coristoma cutâneo na língua do cão, ó. Então um pedaço de tecido ali onde se forma pelo, lá no meio do tecido, ok? Então esses aí são os dois mais comuns que a gente encontra na literatura aí. Persistência de estruturas fetais, né? Pode ocorrer a ausência, né, de uma involução. Exemplo, persistência do forame oval, ou forame interatrial, ou persistência do úraco, né, que é o local onde a urina sai, né, lá durante o desenvolvimento embrionário, e daí o animal
começa a urinar por ali, ao invés de sair lá no pênis, né, ou lá na vulva, começa a sair a urina ali no cordão umbilical, ok? Então, passando aí o outro, os hermafroditismos, né? Os hermafroditismos, então a gente tem ambiguidade das características morfológicas sexuais ou indefinição sexual da genitália. Ele pode ser verdadeiro quando apresenta gônadas de ambos os sexos, ou falso ou pseudohermafroditismo quando a gônada é de um sexo e a genitália é do sexo oposto. Um exemplo aqui é o Frimarte, né, dos bovinos, pode acontecer isso. O verdadeiro exemplo, ele tem um testículo e um ovário, ou vice-versa, né? Mas vai ter que ter um de cada, ou até uma estrutura chamada um ovário ou um testículo de um lado e o outro lado tem uma estrutura chamada de ovotestes, né? Que é uma mistura de ovário e testículo no mesmo, tem tecido das duas gônadas misturadas ali, tá? Então pode acontecer isso. O Free Martin aqui, ó, então é uma vaca que tem hipoplasia de vagina, né? Úteros e ovários, né, com presença de útero e ovários aqui, né, com presença de vestígios de vesícula seminal, que está apontada aqui pelas setas, seta preta e seta branca aqui. Então, e a bexiga ali logo abaixo, né? Então pode acontecer esse processo aí, a gente visualiza. Às vezes tem um clitóris também bastante aumentado, lá como genitália, então pode acontecer, e a vulva bem atrofiada, ok? A outra das hemiterias, o desenvolvimento excessivo, então partes do corpo maiores, que podem ser em tamanho, chamado de macro, e número poli, né? Então vamos ver aqui, desenvolvimento excessivo pode ser macroglossia, a língua de tamanho maior, macrocefalia, o encéfalo de tamanho maior, polidactilia, aumento do número de dedos, politelia, aumento do número de tetos, né? Tetos extras, e poliodontia, aumento da quantidade de dentes, né, que pode acontecer nesse processo aí. Aqui uma macroglossia do suíno é relativamente comum, então a língua é maior do que o tamanho, né, normal do suíno, tá? E então esse e ele normalmente nem cabe dentro da cavidade oral a língua, tá? Então esse é um caso aí bastante relativamente comum. A gente escuta relato aí nas granjas, né, de acontecer esse processo aí. Anomalias aí de manifestação tardia tem causa congênita, mas a manifestação não é observada no nascimento, então ela pode ser hereditária, que é a acondroplasia, a criptorquidia e as hérnias ignoescrotal ou hérnia umbilical. Então vamos falar da acondroplasia, um distúrbio do crescimento dos ossos longos. Os membros eles ficam mais curtos que o restante do corpo e os demais órgãos com proporções normais. Ao nascer, o tamanho do membro é igual ao do indivíduo normal da espécie, mas o problema se manifesta durante o processo de crescimento, né? Então, cães pequinês, dachshund, mini pôneis e mini vacas ocorre esse processo de acondroplasia, ok? Então aqui a gente vê, né, os membros mais curtos, às vezes são até selecionados para que fiquem com essas características, né? A criptorquidia, então, quando um ou ambos os testículos não estão no escroto. Ela pode ser bilateral, o animal vai ser estéril, ou unilateral, transmite aos descendentes. Quando ela é unilateral, a gente pode chamar de monorquidismo, e bilateral, biorquidismo, né? Então, quando ocorre dos dois lados, certo? E ela é hereditária normalmente. E aqui a criptorquidia unilateral, e um cão onde ele está lá acima do prepúcio, né? Não está no local lá no escroto lá atrás, tá? Certo? Então tá. Quais são as causas, né? Mecânicas ou descontrole hormonal, má formação ou hiperatividade do cremaster, né? Má formação do anel do canal inguinal, diâmetro testicular maior que o anel inguinal, canal deferente ou artérias espermáticas curtos ou até ausência de escroto. Então pode acontecer por várias causas aí o criptorquidismo. E o testículo retido ele pode sofrer torções ou desenvolver neoplasias. Tem uma alta correlação do animal que é criptorquida, ou seja, que o testículo fica lá dentro, desenvolver neoplasia mais à frente. Então isso é muito normal, tá? Então por isso que deve ser retirado ou castrado esses animais, até para eles não passar essa característica aos descendentes e também não sofrer com essas neoplasias aí no futuro, tá? E para finalizar, aí, as hérnias inguinal e umbilical são muito importantes economicamente, principalmente nos suínos, né? E nenhum animal que possui essas hérnias, né, deve ser utilizado na reprodução, porque ele vai passar esse problema aí
para os seus descendentes, né? Então, tanto a hérnia inguinal ou hérnia umbilical, né, pode ocorrer levando, né, pode ser feita a cirurgia para esse animal não sofrer, não ter problema, né? Se passar algum tempo, pode ocorrer aderência dos órgãos aí nesses locais da hérnia, né? Mas a gente não deve usar esses animais aí para a reprodução, certo? Então, por hoje seria isso, pessoal, e até a próxima.